Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora da Bíblia. Você gosta da Bíblia? Você diz, Jurandir, você não cansa de fazer essa pergunta? Não posso. Sabe por que você precisa gostar? Você precisa se apegar à palavra. A palavra de Deus é a luz para iluminar nesse mundo escuro. Vimos ontem, alta noite. Bom, nosso quinto tema, deixar o pecado. Romanos, capítulo 13 e o versículo 12. O apóstolo Paulo vem agora, depois que ele fala que o mundo está nas trevas, que está alta noite, ele faz então agora um apelo para aqueles que estão apegados às trevas, aqueles que estão na escuridão deste mundo. O apóstolo Paulo vem agora e ele diz o seguinte, verso 12, deixemos, pois, as obras das trevas. Bora lá, irmão. Não vai te levar a lugar nenhum. Sabe de uma coisa? O pecado só vai te levar para o buraco. O pecado só vai te levar para a destruição. As atrações, os encantos desta vida não vão nos levar para o céu. Eles vão nos levar para muito distante de Deus aqui e depois para o inferno, para o fogo eterno, para o fim, o fogo eterno no sentido que vai acabar com tudo. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui então. Sabe, deixar o pecado. A Bíblia diz, João, ele diz o seguinte, na sua primeira carta. O pecado é a transgressão da lei. Então, se você não obedece à lei, você está em pecado. Você vive em pecado. E os pecadores conscientes que não se arrependem, eles serão destruídos. Eles não vão para o céu. Não há possibilidade de ter comunhão entre luz e as trevas. Nós vimos ontem escuridão. Que escuridão é essa? Que alta noite é? É a alta noite do pecado. Aquele que está nas trevas, ele não vive na luz. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala que trevas são estas. Vamos abrir a palavra em Gálatas, o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala com relação às obras da carne. Quem sabe você vai identificar isso aí? Quem sabe se eu estou falando para alguém que está apegado a uma dessas obras, porque diz assim, capítulo 5 e o versículo 19. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas. O Espírito Santo fala ao coração e a gente tem condições de perceber o que é certo e o que é errado, aquilo que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Observa bem, ele diz aqui, prostituição. A prostituição, ela vai desde a questão do adultério, para aquele que é casado e que sai desse círculo sagrado do casamento e arranja um outro ou uma outra. A prostituição vai para aquele que tem uma relação íntima ilícita também. É sério, que não um jovem, por exemplo, que é solteiro, que tem intimidade com a sua namorada ou com outra moça e assim vice-versa. Entendeu? Está errado. A prostituição. E Jesus disse que é tão sério esse assunto que se porventura aqui na mente imaginar, desejar, já está pecando. Já está pecando. Então precisa deixar. E aí ele fala prostituição, a impureza. O que pode ser impuro para nós hoje? Os pensamentos, as palavras que não condiz com um cristão. E ele segue então aqui e ele fala, por exemplo, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, ciúmes, a ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. Percebeu que aqui é um leque muito grande. Glutonaria aqui é aquilo que faz mal para a saúde, que contamina o templo do Espírito Santo de Deus, viu? Não pode.
A idolatria é o eu estar acima de Deus, também a idolatria. É o apego a algum objeto ou alguma coisa mais do que a Deus. Por exemplo, às vezes a gente deixa de estar com Deus para estar com as coisas, até com pessoas. Isso é também para um caminho de se afastar de Deus. Estas são as obras da carne que o apóstolo Paulo está falando aqui, ok? Em Gálatas. E no versículo 14 do capítulo 14, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, na metade do verso: nada disponhais para a carne. Então você viu as obras da carne. Você sabe, aqui na palavra você descobre o que é certo e o que é errado. O que você deve, o que nós devemos deixar de fazer, abandonar. Então vamos lá, vamos abandonar as obras da carne, vamos abandonar aquelas coisas que não agradam a Deus. Pelo amor de Deus, irmão, peça o Espírito Santo, ele vai te dizer, há pessoas que dizem, eu acho que isso não tem problema. Cuidado, isso é muito sério. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos te entregar diariamente a nossa vida e queremos abandonar a vida de pecado. Por isso nós precisamos do poder do Espírito, do batismo do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha. O mundo precisa saber. Grande abraço.